Vamos falar de lugares trocados. O príncipe e o mendigo, né? Ou então simplesmente altruísmo, né? Fazer algo como se fosse para você. Fazer algo como se fosse para Deus. Só que aqui, essa historinha que eu vou ler para vocês é Histórias da Bíblia, volume 6, Arthur S. Maxwell, que é sobre a Rainha Esther. É sobre o tio dela, né, que a criou. A história é 6. Caiu em sua própria armadilha. Aquela noite o rei não pôde dormir. Talvez continuasse pensando no banquete de Esther e no que ela queria dizer-lhe. Seja o que for, o fato é que passou a noite em claro. Por isso pediu que lhe fosse levado o livro das crônicas e ordenou a um de seus ajudantes que o lesse para ele. Enquanto lia, o criado chegou ao lugar em que estava registrada a história da conspiração de Bigtan e Teres, que haviam procurado assassinar o rei, e como um tal Mardoqueu descobrira a conspiração a tempo. Que honras e distinções foram concedidas por isso a Mardoqueu? Perguntou o rei. Nenhuma honra recebeu ele, respondeu o criado. Precisamente naquele momento, quem chegava ao palácio não era outro senão Amã, que viera pedir ao rei permissão para enforcar a Mardoqueu. Mal entrara, Xerxes lhe perguntou: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Lembrando um pouco que antes, no capítulo 5, quer ver? Esse Amã, ele tem uma grande ideia. Ele tem uma ideia do que deve ser feito com Mardoqueu. Ele tem uma ideia, só que, na verdade, o que vai ser feito é outra coisa, né? Enquanto ele tem a ideia de castigar o Mardoqueu, é como se Deus tivesse a ideia, não, de honrar Mardoqueu, não de castigar. Essa é a ideia de Amã. Essa é a ideia do inimigo, não de Deus. Mas as coisas, o tiro sai pela culatra, né? Então ele tem a ideia de uma forca. Ai, manda fazer uma forca, boa ideia, né? Quem dá a ideia é a esposa dele, ó, é a Zeres. Ó, não deixes que esse judeu te estrague a felicidade, tira-o do teu caminho. Boa ideia, manda fazer uma forca, a mais alta que já foi construída. Pede amanhã ao rei que te permitas enforcar. Como ele tem? Ele é o melhor amigo do rei. Ele fala, claro, ele vai fazer. Até porque Mardoqueu não é nada, é só um porteirinho. Ele fica só lá na frente, sentado. Ele nem entra no castelo. Ele nunca nem entrou no castelo. Né? Ele só é da porta para fora, entendeu? Então ele não significa nada. É fácil eliminá-lo. E aí, só que nisso tudo, o rei não consegue dormir. Sabe aquela coisa de que dizem, né? O Espírito Santo incomoda. Engraçado, é que agora eu estava falando com vocês dos frutos. Que frutos alguém fez na sua vida? E aí ele fica assim, nossa, eu não sei, não consigo dormir, estou incomodado. Eu preciso ver alguma coisa, eu estou esquecendo alguma coisa. Sabe aquela sensação que você está esquecendo alguma coisa? Então ele estava com essa sensação que ele estava esquecendo alguma coisa, e ele estava esquecendo. Que ele lá atrás, ele só estava vivo por causa de alguém, mas ele não lembrava exatamente o que era. Então pega o livro das crônicas, pega minha agenda de anos passados para ver. Olha aqui, nossa, estou vivo graças a... Quem é esse? Manda chamar Mardoqueu, quero saber, quem é esse fulano? Ah, lembra, ele fez isso. Nossa, mas o que foi feito a ele? O que vocês deram para ele? Né?
Mandaram frango assado, mandaram uma garrafa de vinho. O que foi feito a isso, né? Não foi feito nada. Esquecemos. E aí, nesse momento é que chega o Amã, que ele já, né? O rei já descobre que ele esqueceu de agradecer o Mardoqueu. E aí, como ele confia nesse amigo, ele pergunta, né? O que será que deve ser feito a um homem cuja honra o rei deseja agradar? E aí o Amã, como ele se acha, né? Se acha o homem mais importante depois do rei, ele pensa, é para mim, olha. Eu acho que é para mim isso aí, hein? Só que não é para ele. Pensando que Xerxes planejava honrá-lo ainda mais, Amã respondeu, que seja vestido com as vestes do rei e com a coroa real, façam-no marchar pela cidade montado sobre o cavalo do rei, enquanto um dos mais nobres príncipes do rei vá adiante dele apregoando, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Só que quando ele fala isso, é o que ele quer para ele, né? Então, por isso que eu falei sobre altruísmo. Às vezes nem sempre é o inimigo. É fazer para o outro como se fosse para você. Porque com certeza se fosse fazer para o Mardoqueu, ele ia falar, não, vamos fazer uma coisa muito simples, sei lá, vai lá, cumprimenta ele só e pronto. Sei lá, dá um chaveirinho para ele, sabe, uma coisa assim bem... Agora é diferente, quando é para ele coloca o negócio lá em cima, entendeu? E aí ele vem com toda essa ideia porque ele acha que é para ele. E aí o rei fala, magnífico, faz isso com Mardoqueu judeu. E aí ele engasga, né? Que? Mardoqueu? Não pode ser. Não ousou, porém, desobedecer, de maneira que tomou as vestes do rei e a coroa real e fez com que Mardoqueu se vestisse como se fosse o rei da Pérsia. Mardoqueu, naquele dia, talvez fosse o homem mais surpreso de toda a cidade. E quanto devem ter rido os príncipes, os criados e o próprio rei ao verem como Amã corria diante de Mardoqueu, proclamando, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E aí ele foi obrigado, olha só, ele foi obrigado a acompanhar aquele que ele achava que era inferior, sair gritando aquilo que ele queria para ele, teve que gritar para o outro. Ele teve que fazer para o outro aquilo que ele queria para ele. Olha a vergonha que ele passou, a humilhação, a raiva, né? E mais as pessoas terem que ver ele honrando, fazendo para o outro aquilo que ele queria para ele. E alguém que não se curvava a ele. Enfim, para ele foi péssimo, né? Mas essa é a mensagem de hoje. Deixa eu ver se eu junto com outra. Eu tô na outro livrinho, Israel, o povo escolhido por Deus. Eu tô na história do... Deixa eu ver aqui. Do José. O José, ele já caiu no poço, já saiu do poço. Já foi vendido. Eu não vou voltar, não. Vou continuar de onde eu parei, para vocês verem também que o José, claro, ele sofre muito mais que Mardoqueu, né? Eu tô na parte de vida de escravo, né? Vida de escravo, que é Gênesis 37, 36, 39, de 1 a 6. O homem que comprou José se chamava Potifar e era o capitão da guarda do palácio. Ele era rico, mas o mais importante é que era um homem bom. José não teria de trabalhar nos campos nem carregar tijolos para as pirâmides. Em vez disso, trabalharia na casa de Potifar. José trabalhou duro para o seu novo mestre. Nunca tinha tido que dar duro antes. José tentava descobrir coisas que
tinham de ser feitas antes que lhe pedissem para fazê-las, e rogava a Deus que o ajudasse a fazer tudo bem feito. Toda vez que tinha um trabalho a fazer, José queria que tudo saísse de forma correta para agradar a Deus e a Potifar. Essa parte eu tinha lido, agora vamos ver. Agora, acho que as coisas vão ficar meio ruins para ele, hein? Na prisão, Gênesis 39, de 7 a 19, que é o José e a mulher do patrão. Enquanto trabalhava para Potifar, José tornou-se adulto. Ele fazia tudo bem, porque Deus abençoava sua dedicação. José era forte e bonito, e depois de algum tempo, a mulher de Potifar começou a reparar nele. Um dia, ela olhou pela janela e viu José no jardim. Ele é tão bonito, pensou. Meu marido viajou e ficará fora alguns dias. Talvez eu possa levar José para o quarto para fazer amor comigo. E ela chamou José, que foi pensando no que poderia fazer para ela. Quando José entrou no quarto, ela apenas ficou parada onde estava. O que a senhora deseja? Perguntou José. A mulher de Potifar respondeu: Beije-me, José. Você é tão belo e forte. Quero que faça amor comigo. José sabia que muitos homens gostariam de fazer amor com a mulher de Potifar. Ouvir uma bela mulher pedir para fazer amor com ela era uma forma de elogio. Mas ele também sabia que se fizesse amor com ela, não estaria sendo correto com o marido dela e seu amo. Potifar tinha confiado em José e Deus não ficaria contente se ele o traísse. José sacudiu a cabeça. Você é muito bonita, mas não seria correto. A mulher de Potifar continuou lhe pedindo a mesma coisa todos os dias e José sempre recusava. Um dia, José estava fazendo um serviço na casa e a mulher de Potifar viu que não havia outros servos por perto. Ela pegou José pelo manto, tentando forçá-lo a beijá-la. Quando ele a empurrou e fugiu, ela arrancou seu manto e ficou com ele. Estava muito zangada e queria prejudicar José porque ele havia feito de tola. Quando Potifar chegou em casa, a mulher lhe mostrou o manto de José e inventou uma história. José entrou em meu quarto para me atacar e você achava que podia confiar nele. Que espécie de homem horrível você trouxe para a nossa casa. Potifar acreditou em sua mulher e chamou os guardas. Estava com raiva e não queria ver José de novo. Mandou os guardas jogarem-no na prisão e atirarem fora a chave, gritou. Aqui é ao contrário da história do Mardoqueu. Por quê? Porque na história do Mardoqueu, o Mardoqueu livra ele da morte. Aqui o José livra o Potifar de ser corno, né? Livra ele dessa desonra. Só que o Mardoqueu, ele é honrado e o José o quê? É castigado. Era exatamente... Outro dia eu estava falando com Deus sobre isso. Nem sempre você vai evitar um pecado e você vai ser honrado como Mardoqueu. Que Deus vai colocar você em cima do cavalo e vão sair gritando por aí, fulano, fulano, o mais honrado dos homens, olha só. Não, às vezes você vai ser castigado mesmo, infelizmente. Justamente por ser fiel a Deus, vai ser castigado. Acontece. Não que vai ser, mas pode ser que, entendeu? Que isso aconteça ou já tenha acontecido com você. De forma que dê a entender que, será que o pecado compensa? Então, muitas pessoas vão ser elogiadas, vão ser aclamadas justamente por estarem em pecado. Vão até parecerem, mais bonitas, né? Vão se dignificar através do pecado. E aí isso me lembra também a historinha do cortiço do Aloysio Azevedo, né? Que ali
tem um senhor que casa com uma moça e ela se torna bastante fiel a ele, como essa esposa do Potifar. Só que os rapazes não dizem não para ela. Os rapazes, os homens que entram na casa dela e ela não resiste a nenhum. E ele realmente não é poupado, ele não se poupa também, né? Porque ele é casado com ela, enfim. E essa situação, por mais que Mardoqueu aqui ele tenha sido esquecido por um tempo, tenha sido perseguido, porque ele é perseguido, né? Pode ser que você seja perseguido por não fazer as honras a alguém, tipo, não tratar alguém com uma certa idolatria, com uma certa, como que eu vou dizer? Puxa-saco, né? Por não ser um puxa-saco. Porque é assim que Mardoqueu, né? A Mardoqueu ele não se curva a Amã. E esse Amã, ele fica extremamente bravo. Mas o Mardoqueu, ele continua a vida dele, né? Eu acho que ele provavelmente ele tem medo, sim, do Amã. Porque pensa, o Amã, ele tem um cargo lá dentro, né, do castelo. O Mardoqueu, ele pensa, bom, eu tenho minha sobrinha lá dentro, coloquei minha sobrinha lá dentro, ela é por mim. Mas ele com certeza confia em Deus, né, porque ela é mulher, o que ela vai fazer naquela época? Ela não podia fazer nada, por mais que ela fosse a esposa. Olha, veja bem, ela é esposa, mas ele é homem e é melhor amigo do rei. E o rei, ele deu anel para o melhor amigo. O rei não dava anel para ninguém, o anel era dele. Passar o anel era passar o poder, era como assinar um cheque em branco, faça o que você quiser. O que ele não fez com a Esther, em nenhum momento ele passa, né? Depois ele vai dar permissão para ela, mas vai demorar bastante isso, entendeu? Enquanto que ele, com facilidade, em um jantar ali, ele já passa o anel pro amigo, faz o que você quiser, assina um cheque em branco. Com a esposa não é bem assim, não. Ela tem que fazer, 2 jantares, sofrer, orar, jejuar. Nossa, terrível, né? E, aqui eu já falei sobre o esposo da Esther, né? Não acho ele um bom homem. Não acho ele um bom marido, não era mesmo, né? Até porque ele tinha um harém dele e ele não era interessado na vida da Esther, no sofrimento dela. Quem era Esther? Né? Que é Radassa, na verdade, né? Ele nem sabe o nome dela de fato, ele não sabe nada sobre ela, né? E nesse momento, realmente, ele é movido por Deus, né? Ele não consegue dormir. E para mim é Deus que faz ele lembrar que ele precisa honrar alguém. E é esse Mardoqueu. E que evita também a morte, né, do povo ali depois. Mas geralmente, né? Eu ia falar o seguinte. No caso da historinha do cortiço, tem pessoas que às vezes continuam histórias de infidelidade e porque acham que estão presas ali naquela situação para sempre. Não, sabe? Não. E na história ali do cortiço, as coisas não vão mudar, né? Então ela sempre está atraindo ele, ela sempre está fazendo a mesma coisa. Assim, não é o fulano, não é o José. Porque depois vem o Antônio, depois vem o Pedro, é o eletricista, é o leiteiro, é o arquiteto, entendeu? Ou então é o marido. Não, é porque era decoradora, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme, que é engraçado. Olha quem está falando. Ela sai com o cara
E aí tem um momento que é a decoradora do escritório dele, né? Não, é porque é a fulana. Não é a fulana. Inclusive tem um livro que eu tô lendo, que eu até quero... Eu vou ler para vocês um trecho que fala o seguinte: coloca a culpa nas mulheres. Eu não gostei muito dessa parte, não. Até quero ler para vocês. Esse pensamento tem há muito tempo. Eu acho que desde tenra idade, devo ter esse pensamento desde meus 16, 17, sei lá, não lembro se foi, é um pensamento que eu digo virginal, de antes de eu ter começado a namorar ou depois, mas é bem tenra a idade mesmo que eu penso sobre isso. Eu sempre pensei assim: a responsabilidade é do fulano, né? Digamos, se você está casada com alguém ou namorando alguém, você tem a sua responsabilidade, por exemplo, fidelidade. Eu tenho que saber, eu tenho que me cobrar, não tem que outra pessoa me cobrar. E ele tem que saber o papel dele e ele se cobrar, não eu cobrar. Eu falei hoje para vocês sobre a pressão. Tem pessoas que só funcionam sob pressão. É uma coisa que eu já aprendi em relacionamento. Só que é que nem aparelho quebrado. Pode funcionar por um tempo. Você, eu vou dar uma batidinha, que nem videogame, né? Sopra. Depois não funciona mais, tá? Porque se a pessoa não funciona no natural, por ela mesma, depois não funciona mais. E eu sempre penso assim: quantas mulheres existem no mundo? Imagina que eu tenha que me proteger, sei lá, se eu estou em relacionamento, de cada mulher bonita que apareça. Quer dizer, quantas... Quer dizer, eu não vou poder nem dormir, né? Então, assim, não. Ele que tem que se cuidar, ele tem que saber, né? O que ele quer. Ou ela que tem que saber, entendeu? Porque quantos homens há no mundo? Então, se eu for lutar contra cada um, não vai vencer, não vai conseguir, né? Aí, esse livro aqui, tá falando aqui, que, foi feito um trabalho com os homens, né? Com os homens, sobre a vida sexual, santidade e tal. Mas aí, no final, conclui o seguinte: você está fazendo um trabalho ótimo com os homens, mas algumas mulheres irão estragar tudo o que está construindo se você não lhes ensinar também. Então, ensine as mulheres. Porque aqui ele fala, sabe o quê? O meu problema eram as mulheres. Temos alguns jovens que se converteram nessa igreja. Eles eram levantadores de peso, você sabe, fisiculturistas. Nós brincamos com eles dizendo que são gatos santos. O problema é que as mulheres não os deixam em paz. Os jovens estão surpresos com a sedução e a disponibilidade sexual de mulheres ditas cristãs. As pessoas fazem até piada, né? A mulher detém o poder do sexo e a extensão desse poder é impressionante. Mas o que elas precisam perceber é que para Deus o sexo é sagrado. Não, tá certo isso. Mas o seguinte, a mulher detém o poder do sexo. Então, sim, é feito um trabalho com esses homens, né? Esses homens solteiros. Talvez seja o seu pretendente, né? Talvez seja o seu filho. Meu filho malha na academia, meu filho é muito bonito, né? E as mulheres ficam em cima dele. Não é assim que as mães falam? Eu não tenho culpa, né? São elas que ficam em cima do meu filho. Não, peraí. Você, como mãe, não tem culpa, tá? Sei lá, a sua sogra não tem culpa, a sua mãe não tem culpa, se seu irmão,
é um garanhão, né? Ele é que tem culpa. Não é a mãe que tem culpa, não é a avó que tem culpa, não são as mulheres que dão em cima dele que tem culpa, ele é que tem culpa. Quem é que tem culpa? Né? No caso da mulher de Potifar, é Potifar? É José? Não, é ela mesma. Né? É cada um que faz, é que tem culpa. Entendeu? Então, assim, não dá para lutar. Dá até uma preguiça. Como eu disse na outra mensagem, abandona o campo, né? Abandona o campo, luta por uma coisa em que há certeza, né? De respeito, de lealdade, né? Então abandona o campo. E é isso, eu não acho que... eu tô com... Por exemplo, eu tô construindo um processo de santidade aqui. E aí, então, alguém tem que sair ensinando os homens, porque senão, né, eu vou ser desconstruída na minha santidade, então a culpa é dos homens. Não, se eu fizer algo errado, se eu cair, a culpa vai ser minha. Minha e, sei lá, da outra pessoa que de repente possa cair comigo, entendeu? Da pessoa que cair junto com você, culpa sua e da outra pessoa. Agora, para ter um relacionamento, se proteger de... É claro que eu acho que o casal tem que proteger o relacionamento, né? A pessoa entrar no seu quarto, você sair com a pessoa do sexo oposto sozinha, né? Entrar na sua casa, dar oportunidade, conversa, enfim, mas é isso. Essa é a mensagem.